glória de Deus. Como você, vai lá na apoteose. Pode ser samba, mas naquela época ali do canta-rio, não. Aqui agora é Jesus que é glorificado. Agora, se amanhã você, não, vamos misturar aqui, vamos também trazer uma escola de samba, e a gente faz uma mistura para trazer gente, não conta comigo. Não, porque o evangelho, na verdade, o evangelho não tem nada a ver com isso. É o quê? Eu tô aqui com uma bateria, que agora o culto vai acabar, e essa turma, no evangelismo estratégico, com um grupo de irmãos da igreja, vão para uma área do Carnaval do Rio de Janeiro. Paz e graça a todos inscritos aqui no canal do Pedrosa. Eu sou a Voz Apologética, e no vídeo de hoje falarei um pouco sobre as contradições do pastor Silas Malafaia, que mudou muito a sua forma de enxergar o evangelho, passando a defender a teologia da prosperidade, coisa que ele não defendia no passado. Porém, no vídeo de hoje procurarei me deter e mostrar as contradições faladas pelo pastor Silas Malafaia, e no passado ele era contra inovações e modismos, porém hoje ele se mostra a favor destas mesmas inovações, destes mesmos modismos que antigamente criticava, fazendo-me lembrar das palavras de um pregador que dizia: tenhas todo o cuidado nas palavras que disseres, pois elas ganharão proporções tão gigantescas, que olhando tu para elas no futuro, não se torne escravo das mesmas palavras que dissestes no passado. O pastor Silas Malafaia anunciou uma novidade em sua igreja que surpreendeu a muitos fiéis da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O pastor de uma que já foi a mais tradicional das igrejas, apresentou a bateria de escola de samba de sua própria igreja e a pôs para tocar dentro do culto antes do fim. Antes da apresentação, Silas Malafaia explicou que o grupo era composto por pessoas de sua igreja que aprenderam com mestres de escolas de samba para que pudessem se apresentar com perfeição. Malafaia contou que o grupo, na verdade, seria uma estratégia de evangelismo da igreja para ganhar almas. Ele contou que no ano de 2018, mandou o grupo a primeira vez na rua no carnaval e cerca de 500 pessoas aceitaram Jesus ou voltaram para a igreja. O bloco de carnaval chamado de Reação tem até dançarinas e pessoas que fazem teatro enquanto o grupo toca. Depois do fim do culto de carnaval, o grupo vai para as proximidades dos eventos de carnaval do Rio para tocar e pregar. Malafaia permitiu que o grupo se apresentasse dentro da igreja e os membros caíram no samba e pareceram gostar muito da novidade. Antes de orar pelo grupo abençoando sua ida à rua, Silas Malafaia deu uma dura em internautas que assistiam pela internet o culto e comentaram negativamente. O pastor fez questão de dizer que quem está criticando é fariseu, religioso, e está sentado com a bunda no sofá sem fazer nada. Esses foram os termos do pastor já exaltado. Ele ainda afirmou que a língua do falador não vale mais que a alma do pecador, e que por isso, não iria se intimidar com os comentários críticos à atitude de colocar um bloco de carnaval na rua. Malafaia ainda ressaltou a habilidade dos músicos do bloco, que foram evangelizar debaixo de chuva, e estando passíveis de enfrentar todo tipo de reação das pessoas na rua. Ele incentivou e abençoou o grupo. O problema é que anos atrás, em um programa gospel, enquanto estava sendo entrevistado por uma apresentadora, o Silas Malafaia se mostrou contrário a estas metodologias de evangelismo em massa ou pessoal. No vídeo que você vai ver, ele disse com todas as letras que não é a favor dessa mistura promovida por outras denominações. O contradizente Silas Malafaia se vê agora escravo daquilo que disse no passado. Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões. Isso acontece, as pessoas nunca estão dispostas a ver o lado positivo do que a gente faz, porque é novo. Por que eu estou dizendo isso? Não havia nenhuma espécie de rejeição do seu trabalho, ou até de crítica por parte até de outras lideranças evangélicas, porque é uma coisa bastante nova no local que as pessoas vão falar: oh meu Deus, você vai lá, por que não faz em outro teatro, mais brando? Não, porque tem que ser ali porque ele tem mais almas, né? Mas também as pessoas ouvem essa resistência? Não, no início algumas pessoas ficavam assim meio assim, desconfiadas, né? E, pra que isso? Será que vale a pena? Isso é um lado da história, Marina, mas tem um outro lado que o povo evangélico ele vai também amadurecendo, ele vai vendo a importância da gente chegar em tudo que é lugar e anunciar Jesus, falar de Jesus, mostrar ao mundo que a solução é Cristo. Existe um outro lado de líderes, de irmãos nossos que tem essa visão que é importante isso. Não é fazer a mistura. Eu não sou partidário de você ter que misturar para poder pregar o evangelho. É o quê? Mas você pode usar um lugar que a partir daquele momento que você colocou o seu pé, você colocou você montou lá o estádio,
exclusivo para a glória de Deus. Como você, vai lá na apoteose. Pode ser samba, mas naquela época ali do Canta-Rio, não. Aqui agora é Jesus que é glorificado. Agora, se amanhã você, não vamos misturar aqui, vamos também trazer uma escola de samba e a gente faz uma mistura para trazer gente, não conta comigo. Não, porque o evangelho, na verdade, o evangelho não tem nada a ver com isso. Hã? Eu falei aqui ontem, vou repetir porque agora eu estou com as minhas redes sociais. Paulo chegou em Atenas e usou um altar que gente adorava ao Deus desconhecido. Usou aquela estratégia para falar do Deus verdadeiro. Eu acho que nós precisamos ir nos lugares onde estão as pessoas, os seres humanos que vivem a vida. Jesus falou, disse assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim buscar o que se havia perdido. Então nós temos que ter esse momento. Deixou sua glória, mudou toda a história, só pra te salvar. A lua de Beck chegou! Passarei agora a dar o meu parecer, dentro de um comentário crítico histórico e também teológico sobre esta festa mundana. Peço a todos bastante atenção para as minhas informações relacionadas com a origem e o porquê da festa de carnaval, e por que ela precisa ser evitada pelos cristãos. Tópico 1. Quanto à sua origem. Segundo o dicionário Aurélio, carnaval era no mundo cristão medieval, período de festas profanas que se iniciava, geralmente, no dia de Reis, Epifania, e se estendia até a quarta-feira de cinzas, dia em que começavam os jejuns quaresmais. Consistia em festejos populares e em manifestações sincréticas, oriundas de ritos e costumes pagãos, como as festas dionisíacas, as saturnais e as lupercais, e se caracterizava pela alegria desabrida, pela eliminação da repressão e da censura, pela liberdade de atitudes críticas e eróticas. Os 3 dias imediatamente anteriores à quarta-feira de cinzas, dedicados a diferentes sortes de diversões, folias e folguedos populares, com disfarces e máscaras, trido de momo. Aparentemente, a origem do carnaval não passava de uma combinação de desfiles e enfeites e de festas folclóricas, mas, na realidade, é uma festa que teve origem e se desenvolveu em festas dos chamados ritos de fertilidade da primavera pagã, oriundos da festa Osíris, no Egito. Em Roma, o carnaval teve origem nas festas das bacanais, em homenagem a Baco, deus do vinho, e na Saturnália em homenagem a Saturno, que era um deus romano. Era considerado um dos titãs, filho do céu e da terra. Diz a mitologia que Saturno recebeu uma foice de sua mãe e matou seu pai para tomar seu lugar entre os deuses. Foi expulso por seu filho Júpiter, Zeus, e fugiu para o Lácio, onde fez reinar paz e abundância. Naquelas comemorações, era comum a prática de orgias e libertinagem sexual. Nobres e plebeus se uniam, sem constrangimento, dando lugar a fantasias eróticas e sexuais de toda a espécie. Bebedice e glutonaria predominavam entre os foliões. Em termos resumidos, essa é a origem do carnaval. Certamente o carnaval nasceu em meio a um ambiente de mitologia, adoração a deuses falsos, e a entrega a um comportamento libertino e lascivo. Em nada, em sua origem, o carnaval condiz com a postura de alguém que se diz cristão. Podemos dizer, sem exagero, que em sua origem o carnaval é maldito. Tópico 2. Quanto aos meios usados. Desde sua origem, os meios para a realização do carnaval são duvidosos e carnais. A natureza humana após o pecado tornou-se tendente ao mal, levando o homem a praticar tudo o que não agrada a Deus. Nas bacanais e nas saturnálias, festas mães do carnaval, 2 elementos eram indispensáveis: bebidas alcoólicas e desregramento moral, expresso em licenciosidade e orgias sexuais.
Hoje não é diferente. Além das bebidas, do exibicionismo de sensualidade ilícita, o carnaval incorporou o uso de drogas, consumidas em excesso na época da chamada maior festa popular do Brasil. O desregramento sexual é tão grande que o governo do país, receoso do aumento dos casos de AIDS, utiliza milhões de reais para financiar a distribuição de preservativos. O carnaval tem sido, no Brasil, a época em que os acidentes automobilísticos ocorrem em número excessivo. O número de pessoas assassinadas ou violentadas é incrementado. Jovens e adolescentes são expostos a situações de violência de modo exacerbado. Muitos casos de violência e mortes, entre os que festejam essa festa maldita, não são noticiados pela imprensa. Casos de estupro e agressões são encobertos para não prejudicar a festa do povo. Dessa forma, os meios motivadores do carnaval são ilícitos e desonestos. Atendem aos instintos mais baixos da natureza humana. Tópico 3. Natureza do carnaval. Para o fiel, que serve a Deus, tudo em sua vida deve glorificar a Deus. Diz Paulo: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 aos Coríntios 10:31. Não podemos vislumbrar no carnaval qualquer coisa que seja para a glória de Deus. O carnaval é de natureza carnal, mundana e diabólica. É absurdo, para não dizer trágico, que existam crentes de algumas igrejas que formam blocos de crentes para brincar o carnaval, e procuram usar argumentos racionais para justificar sua participação na festa de Momo. Alguns dizem que estão lá na avenida ou no sambódromo para divulgar a mensagem do Evangelho através do carnaval. E dizem que algumas pessoas aceitam Cristo quando veem o bloco de crentes passar. Trata-se de argumento enganoso, uma armadilha para pessoas incautas. Na realidade, quando crentes brincam o carnaval, estão avalizando a realização da festa da carne. A mensagem que passam, na verdade, é: podem brincar o carnaval. É salutar e desejável. Somos crentes em Jesus e aqui estamos, irmanados com vocês. O carnaval é lícito. Não podemos ver de outra forma tal atitude, à luz da palavra de Deus. Diz ainda Paulo: porque vós, irmãos, sois chamados à liberdade. Não useis então dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:13 e 24. Imaginamos que os argumentos de alguns crentes carnavalescos podem ser até bem intencionados, mas são todos equivocados, quando confrontados com nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Tópico 4. Resultados do carnaval. Segundo notícias na imprensa, centenas de mortes ocorreram durante a festa carnavalesca. Não se sabe o número de jovens e adolescentes que se envolvem em brigas e agressões. Não é divulgado o número de adolescentes estupradas. Como o cristão não adota a máxima de Maquiavel, de que os fins justificam os meios, o carnaval, em todos os seus aspectos, deve ser condenado como festa que causa mais males do que bem, mais tristeza do que alegria, mais pecado do que bons resultados econômicos e sociais. Os resultados do carnaval revelam as consequências de sua natureza profana e diabólica. Os crentes em Jesus jamais devem participar desse tipo de festa, em que o centro é a carne. Sendo assim, eu concluo dizendo que, mesmo que a estratégia do Silas Malafaia seja boa, isso não significa dizer que Deus está aprovando nossas boas intenções. Lembremos-nos que no passado de Israel, alguns homens tiveram boas intenções que foram reprovadas por Deus. Por exemplo, temos o caso dos filhos de Arão que foram oferecer fogo estranho ao Senhor, um fogo que lhes não era permitido. Tiveram uma boa intenção em fazê-lo, mas pagaram com a própria vida porque Deus reprovou a boa intenção dos rapazes. Lembremos-nos também do caso de Uza, que teve boa intenção em segurar a arca para que ela não caísse, só que Deus reprovou a atitude daquele jovem e o matou na presença de todos. Concluo afirmando que, por mais boa que sejam as nossas intenções, não significa dizer que Deus esteja as aprovando. Pelo contrário, muitas destas boas ações acendem a ira de Deus. Devemos sempre perguntar se Deus aprova o que fazemos, para não corrermos o risco de estarmos lutando contra a vontade de Deus. Se você gostou deste vídeo, então se inscreva no canal e ative as notificações. Se inscreva também no programa de parceiros deste canal apertando em ser membro. Deixe também um comentário sobre o assunto. Sua opinião é importante para o crescimento deste canal. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se Deus quiser.